Fala, investidores, boa tarde para vocês. Bem-vindo a mais um vídeo aqui. Eu tô com um cara muito especial, um cara que eu conheci agora em Orlando, um cara que, assim, ele fala bem, um cara tem um carisma, autoestima, levanta a gente, o cara é fenomenal. Trabalha aqui nos Estados Unidos tem 10 anos já, daqui brasileiro. E eu quero que muito bem-vindo Alexandre Nardi, o cara do Faça Seu Visto, cara. Olha só, faça seu visto. Quer conhecer os Estados Unidos? Com esse homem aí. Obrigado por ter vindo. Eu sei que teu tempo mano. É curto. Não, eu sei que é muita gente querendo vir para cá passear e ver o Mickey. Mas obrigado, cara, pelo carinho de sempre, pela atenção. Depois eu vou contar mais um pouquinho desse homem aqui. Mas eu quero que ele se apresente primeiro e muito obrigado mesmo, cara, por ter vindo. Beleza? Maravilha, Mário. Obrigado pela oportunidade. É um privilégio estar aqui. E dividir um pouco, né, com você, com a audiência do canal e trazer um pouco de informação. É isso aí. Trazer um pouco daquilo que a gente viveu, o que nós já investimos, né, é isso aí. Em 10 anos aqui nos Estados Unidos, que não é só dinheiro, o dinheiro faz parte do investimento de vida, mas em 10 anos aqui nos Estados Unidos a gente já conseguiu aprender algumas coisas. É claro que eu ainda sou um garoto, né, na história imigratória. Imagina para quem ainda quer vir. Mas tem muita coisa ainda para aprender e é um privilégio. Muito obrigado pelo teu convite, foi um prazer aceitar e com certeza a gente vai poder agregar muito valor juntos. Cara, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível, porque muita gente aqui tem essa barreira do Brasil para os Estados Unidos, achar que é muito difícil vir aqui passear, ou conhecer o Mickey, conhecer os parques da Universal. Muita gente me procura, porque depois que a gente vem, tu vira uma referenciazinha de quem não conseguiu vir ainda. Sim. E assim, é difícil a gente chegar e falar assim, cara, faz isso, faz aquilo. Aquela é a forma certa de vir, aquela é a forma errada de vir, a documentação é essa, a documentação é aquela. E eu tenho certeza que você vai poder dar bastante insight pra galera, de como vir certo, para poder passear, até as informações, porque às vezes as pessoas têm informação correta, Sim. mas não sabem aplicar na hora de solicitar o visto. Isso aí. Entendeu? Não é nem questão de vir errado, nem isso não, gente, Deus me livre. Sim. A questão é de colocar certo, porque isso define se o cara vai ter uma boa entrevista ou não, né? Com certeza. A base, Mário, de qualquer processo, vamos chamar assim, de visto, e aqui a gente vai falar sempre de meios legais, né? Sim, claro. E hoje a Faça Seu Visto, com 15 anos no mercado, a gente já, graças a Deus, conseguimos auxiliar aí uma série de pessoas, de famílias, né? Que hoje têm a liberdade de vir passear e continuam vivendo no Brasil. E outras que escolheram, né? Imigrar e viver aqui nos Estados Unidos. Então, eu costumo dizer para todas as pessoas que estão nos assistindo que têm o desejo de iniciar um processo de visto, você precisa de 3 pilares, que nós chamamos que é os 3 pilares da primeira solicitação. Estou tratando aqui de um visto americano, tá? Sim. Visto aqui para os Estados Unidos. A regra ela é muito parecida para alguns outros países, como Canadá, Austrália, mas eu vou trazer esses 3 pilares aqui mais no fundamento do americano. Então, se você quer aplicar um visto, você precisa se atentar às 3 primeiras coisas de qualquer solicitação. Primeiro, você precisa ter, para um visto de turismo, você precisa ter uma base sólida financeira que você consiga comprovar que existe um recurso financeiro para que você vá e volte. Ou seja, que você saia do seu país e que você volte e que você consiga custear isso tudo. Essa é a primeira. A segunda base é o que nós chamamos de real motivo. O porquê você vai viajar. E a terceira, que na minha percepção é a mais importante quando se trata de qualquer tipo de visto, tá? Não imigrante, que eu estou dizendo. O terceiro pilar é o que me faz voltar para o Brasil. Então, a partir do momento que eu entro dentro de um consulado, eu tenho que provar inicialmente 3 coisas. Que eu tenho uma vida sólida, que eu tenho um motivo para ir viajar. Então, um conselho, se você vai fazer um visto de turismo, prove o máximo uma vida de turismo. E o terceiro, motivos e razões para que você não deixe o Brasil. Quais motivos são esses?
trabalho, família, igreja, vida social, estudos, né? residência, e aí é uma série de fatores. Isso. Então, isso é uma base, né, para quem está assistindo, até para o seu público, para aqueles que têm uma curiosidade, da onde que eu vou partir? Você vai partir desses 3 pilares, que é o ponto inicial do seu investimento em uma vida imigratória ou em uma vida de turista, uma vida de viagens, aí depende do perfil de cada um. O Faça Seu Visto, ela te auxilia também em todos os tipos de vistos? Ou principalmente o visto de turista, estudante? Porque, assim, tem uma gama enorme, uma classe enorme de vistos, né? Excelente pergunta, Mário. A Faça Seu Visto, ela focou em um determinado nicho de mercado. Para você ter ideia, são mais de 180 tipos de vistos só para os Estados Unidos, a gente está falando. Sem contar que a Faça Seu Visto, ela faz visto para qualquer país do mundo. Qualquer do mundo, cara? Qualquer país que você necessite de um visto, nós podemos te ajudar. Nossa. Então, o que acontece? A Faça Seu Visto, ela focou em um público que nós chamamos, se fosse falar de um mercado comercial, nós chamamos de público de entrada, que é o quê? Aquele solicitante, aquela família que nunca viajou ou que nunca foi para determinado país. Nós temos centenas de casos de pessoas, por exemplo, que já viajaram para os Estados Unidos, mas nunca foram para a Austrália, por exemplo. Então, não é porque eu tenho um visto para os Estados Unidos que eu vou conseguir viajar para a Austrália. É um outro processo. E vice-versa. É um outro visto? É um outro tipo de visto. É um visto australiano. Caramba. É igual para o Canadá. Então, existem diferenças de vistos, tá? Hoje, até para brasileiros, por exemplo, para ir para o México, você precisa de visto. Então, existem algumas regras, existem várias particularidades. É um assunto que a gente poderia passar a semana conversando de cada visto. Cento e quantos vistos? Mais de 180. Se eu não me engano, se não me falham, são 186 tipos via consulado que você pode fazer. Isso dos Estados Unidos. Então, o que nós escolhemos como Faça Seu Visto? Nós vamos trabalhar somente com visto de turismo para o mundo e também visto de estudo para o mundo. Então, esse é o meu mercado. Então, todos os clientes que precisam de um visto para sair do seu país de origem, o Brasil, e viajar para qualquer lugar, nós conseguimos atender. E caso também tenha um perfil de estudante acadêmico que queira estudar Estados Unidos, Canadá, Austrália, China, nós temos clientes no Japão. Então, dependendo da onde você desejar estudar também, a Faça Seu Visto pode te auxiliar nisso. Consegue auxiliar nisso tudo. Questão de documentação, moradia. É claro que não vai ser moradia em si, mas indicar uma melhor região. Sim, assim, a gente não trabalha, né? A gente não trabalha com a moradia em si. Mas nós podemos dizer, por exemplo, nos Estados Unidos nós temos muito conhecimento, no Canadá, na Austrália também. Então a gente pode dizer, olha, essa escola é uma boa localização, né? Principalmente quando é um perfil acadêmico que o pai vai mandar os filhos. Então sempre tem uma preocupação muito grande, a gente consegue auxiliar. Porque assim, a dúvida maior, assim, por exemplo, o cara vai estudar, né? A gente está às vezes no Brasil lá e tu já vai mandar para outro país. Sim. Aí tu fala assim, cara, outra língua. Sim. E o pai e a mãe nunca foram para outro país, acha que é outro planeta. Sim. Né? Então você chegar e falar assim, cara, meu filho vai estar seguro. Porque assim, segurança a gente não tem como garantir para ninguém. Não. Mas a questão de você falar assim, cara, tá num bairro legal, a escola é bem legal e morar num raio bem próximo. Sim. Isso já ajuda, né? Faz muita diferença. Isso ajuda muitas vezes na questão tirar um pouco desse medo que a família tem. Se eu posso trazer mais um conselho com base numa experiência que eu tenho de vida imigratória, vamos pegar agora esse perfil, que igual você puxou aqui, de um pai e uma mãe que tem ali o teu filho, né, ou sua filha, ou quem seja da família. Eu vou dar um conselho, Mário. Nunca envie o seu filho sem que você, pai, ou você, mãe, tenha também um visto de turismo e que você faça pelo menos a primeira viagem junto com ele, para acompanhar ele nesses primeiros 10, 15 dias, porque você vai se sentir mais seguro, você vai conseguir ter contato com as pessoas que o seu filho ou sua filha vai ter ali, né, contato diário. Então, existem certas preocupações que
se você não tomar a sua posição, a sua postura, elas vão virar um problema. Então, faz parte do investimento acadêmico, né? Do investimento de vida dos filhos da gente. Então, eu sou a prova disso, né? Hoje, meus filhos são formados aqui nos Estados Unidos e eu comecei essa história lá atrás. E isso fez total diferença, eu tenho certeza, na vida deles e na minha. Então, o visto de turismo, se eu posso dar um conselho, todos, tirem um visto de turismo. Primeiro, é a base. Nunca queira ir para um visto de estudante ou qualquer outro visto sem que você tenha um visto de turismo, porque é o que você acabou de dizer, Mário. Como que eu vou mandar um filho meu para um lugar que eu não sei onde é, não falo a língua, não sei como que é a comida? Eu brinco no meu canal, né? No canal do YouTube eu tenho um canal, e lá no meu canal eu falo assim, você vai mandar alguém ou vai ir para um lugar que você não sabe nem o gosto da água. Né? Não sabe nem como vive, como comem, como fazem. Fala teu canal aí, Nath. Nós temos o canal Vivendo na América. Aí, então é só lá América, no YouTube, pessoal, Vivendo na América. América É bom que pô, dica pra caramba aí de... São 10 anos de vídeos, são mais de 380 vídeos, são mais de 5 milhões de visualizações. 5, caramba! Então, é um canal, já foi um canal muito grande no passado. Eu estou reativando, inclusive... Hoje, foi hoje mesmo, acabei de colocar o podcast que eu gravei com o Jorge. É mesmo? Subi lá no meu canal do YouTube. Então, se você quer ver a minha conversa com o Jorge, que também é amigo nosso, fica aqui, o meu convite está lá no canal Vivendo na América, tá bem? Tem vários copiados, mas o nosso é o primeiro, tá escrito lá com o Alexandre Nardi. Vamos colocar aqui na legenda do vídeo, legal, o canal dele. É um cara aqui que eu confio, um cara que, poxa, tu vê integridade no cara. Então, assim, já tô com algumas pessoas que têm um sonho de vir aqui para os Estados Unidos de forma legal, claro, que eu indico todo mundo a vir certo, porque quem faz tudo errado, pode ter certeza que vai dar tudo errado. Então, vem certo. Não pode vir, espera, se programa, acerta a tua vida e vem direito, porque vir para cá por achar que aqui é o paraíso não é bem assim, né? Não. Agora, quem quer vir aqui passear, conhecer os parques, se programa, cara. Tudo tem jeito. Muita gente, a barreira antigamente, que eu tinha uma noção que era muito difícil vir pra cá. Sim. É impossível vir pra cá. Eu acho que a internet era encurtou muito distante, isso. Né? Sim. A internet encurtou isso. Porque quando você via alguém e falava assim, cara, eu vou pra Disney. Não falava nem que era os Estados Unidos, era Disney. Sim. Eu não sabia nem onde era Orlando. Eu sabia que... Eu achava que Disney era um país, um mundo, sei lá o que era. E o Mickey era o prefeito, o presidente, não sei o que fosse. Boa, essa foi boa. Porque, assim... Porque é muito difícil. Primeiro, a passagem aérea era caríssima. Sim. Né? Falar de visto? Cara, visto. Muitas pessoas nem sabiam, né? O que é isso? Visto? Sim. Estados Unidos vai me querer? É isso. Então, assim, a questão dessa barreira é muito grande. Mas depois, o meu irmão foi um grande incentivador para mim, para eu começar a passear e conhecer. Porque no início eu falei assim, cara, não tem pra que eu ficar indo pra Disney. Aí depois que eu vim, cara... A mente expandiu, nunca mais voltou ao seu estado normal. Pô, não vai. Primeiro voo que você vê, tu fala assim, que lugar é esse? Aí tu pousa, tu fala, minha experiência. Tu pousa e fala assim, cara, tudo em inglês. Sim. O cara falando contigo, aí tu vai andando, sai da área do aeroporto, tudo verdinho. Sim. Sem pichação. Pistas largas. Sem pichação, aqueles caminhões bonitos, carros diferentes, né? Eu sou do Rio de Janeiro. E eu falei assim, me encantei. Não somente pelos parques, mas pelo conjunto. Todas as minhas férias. Eu falei assim, vou para outro lugar. Aí quando chegava no meio do descanso, pra onde eu vou esse ano? Orlando. Aí eu falei, não, ano que vem eu vou para outro lugar. Chegava no meio de novo. Pra onde? Orlando. Isso aqui vicia. Então, se prepara, que é demais. E hoje, pelo menos, quantas famílias tu já conseguiu tirar visto? Eu sei que deve ter um número assim absurdo. Isso aqui, galera, é só para comprovar a qualidade. Eu sei que tu não tem, mas, cara... ia me fazer essa pergunta, eu tinha tirado um relatório. Mas na última vez que nós fizemos, que eu fiz até para nossa campanha de marketing que está rodando na internet, nós passamos a barreira de 14 mil famílias aprovadas. Famílias, Aí você coloca na média brasileira, né, de 3, 4 pessoas por família, aí você multiplica, vai dar aí um total de 40 mil pessoas, mais ou menos. Tá vendo? São 15 anos de trabalho. Nos últimos 10 anos, realmente, que as coisas explodiram e aconteceram através do canal Vivendo na América. Você falou uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção,
que tudo tem o tempo certo. E não sei se você sabe, se a gente já teve a oportunidade, ou se você já assistiu algum vídeo eu falando, eu tive 3 vistos negados. Eu escutei já. E o tempo certo, nas mãos de Deus, ele é perfeito. Então, o que acontece? Para mim, os Estados Unidos não era distante. Eu tenho, porque eles são muito próximos a mim. Eu tenho 2 tios que sempre trabalharam muito, como toda a minha família, meus pais, mas eles tinham acesso, por conta de um outro familiar do meu tio, aos Estados Unidos. Então era muito comum pra gente, no final de ano, principalmente, normalmente era de finais de anos, a gente ficar esperando a tia, né, a tia Vera, mandar um beijo pra ela. Manda um beijão pra tia Vera. Minha inspiração, ela, o tio Jair. Era normal a gente ficar esperando eles voltarem da Disney, né, ou da Califórnia. No caso, eles não vinham muito pra cá, porque a minha prima estudava na Califórnia. Eles iam na Disneylândia, né, não no Disney World. E era muito normal pra gente ficar esperando pra ver as coisas, ver as fotos. E eu lembro que meu tio tinha uma câmera daquelas gigantes, sabe? Bem grandona. E era naquelas fitas cassete VHS, né? Aquelas grandonas. E eu assistia aquilo. E a cena daquilo pra mim era algo que mexia muito comigo. E com 13 para 14 anos, né? Eu recebi uma palavra de Deus que eu viveria nesse país. E que além de viver nesse país, eu iria... Da minha geração, todas as minhas gerações futuras seriam americanos. E aquilo sempre ficou no meu coração, né? Foi plantada. Como uma esperança. E eu tentei, essa minha tia, a mesma tia, junto com os meus pais, fizeram de tudo para mim, para conseguir vir para cá. Eu tava com os meus 17, 18 anos, eu iria fazer faculdade na Califórnia. E, por um propósito de Deus, não foi esse o caminho. Eu fui negado 2 vezes inicialmente, com visto de estudante. E aí, uma terceira vez, sozinho, eu tentei o visto de turismo. E aquilo me entregou muito, porque eu fui negado as 3 vezes. E eu não conseguia entender. O meu pai, uma pessoa relativamente muito bem-sucedida, trabalhava numa boa empresa, nós tínhamos... Imagina, tinha base, né? Há mais de 20 anos atrás, meu pai tinha 2 carros. E além de ter 2 carros, só ele dirigia, ou seja, um carro ficava parado. Eram umas coisas meio assim estranhas para mim. E eu desisti naquele momento. E aí entra o que você falou, o tempo certo para todas as coisas. Se passaram algum tempo, eu desenvolvi uma ferramenta, eu sou analista de sistemas por formação. Sou da área de tecnologia, sou DBA Oracle, trabalhei muitos anos na Oracle. Poxa, Sou programador, desenvolvedor, analista de sistemas, sou formado nessa área. E eu, por muito tempo, eu ia no período da manhã fazer coleta de informações na porta do consulado e de pessoas que tinham visto aprovado. E eu comecei a cruzar esses dados, eu sou especialista em banco de dados. Caraca, tu foi fazer isso? E eu fiz um BI. Não existia nem a tal da inteligência artificial ainda, mas eu trabalhava com o BI gerenciando um perfil. Então eu via o seu estereótipo na porta do consulado, eu via que você tinha sido aprovado, porque dava para saber pelo papel. E eu chegava no Mário, eu falava: olá, Mário, tudo bem? Eu sou estudante acadêmico aqui, e eu estou fazendo uma pesquisa para o meu trabalho. Eu posso te fazer algumas perguntas, nada muito invasivo, tá? Você estava felizão, Tá feliz de falar acabou de ser aprovado, e eu fazia perguntas relativas à sua entrevista. E eu fui fazendo isso. Hoje, essa base de dados, nós temos mais de 100 mil registros. Que isso, cara. E o que aconteceu? Com esse cruzamento de dados, eu identifiquei 3 pontos que eram muito discrepantes do meu perfil. Que eu estava usando... Eu já trabalhava na época, mas eu estava usando o meu pai ainda como sponsor. A grande maioria, na faixa etária, eles já tinham se formado e já estavam trabalhando,
Eu também estava, só que eu não colocava eu como meu responsável, Achava sim que meu pai. colocar ele O seria meu pai seria o auge. Teve, acho que na primeira negativa ou na segunda, não me lembro, faz muitos anos, eu ainda coloquei a minha tia também. Então isso foram pontos e mais algumas coisas na época, e eu ajustei isso, e aí eu tive meu visto aprovado. E aí eu descobri que existe uma lógica para isso. Não é que existe uma receita do bolo, não. Mas existe o quê? Um parâmetro para essas coisas. E o tempo certo de Deus veio na minha vida. E aí depois eu entendi todas as coisas. Eu conheci a minha esposa num voo, não vindo para os Estados Unidos, mas dentro de um avião. E nós nos casamos e Deus fez todas as coisas no tempo exato. E hoje nós estamos aqui. Então, o que eu quero dizer com essa história? Primeiro, se você já teve seu visto negado, não desista. Eu tive 3 e hoje eu sou, com todo respeito, proprietário de uma das maiores empresas de consultoria de visto no Brasil. Existe sim a possibilidade, existe como você ter o seu visto aprovado. Segundo, se você teve seu visto negado e você achou que é o seu fim, não é o teu fim. Pode ser que essa porta se fechou para que abra uma outra janela e para que Deus cumpra o propósito dele na sua vida de uma outra forma. E terceiro, não desista. É possível fazer, Mário. É possível alcançar. Eu tenho uma história, se eu for contar todas as histórias aqui, a gente vai fazer um podcast aqui de 5 horas. Eu tenho uma história de uma pessoa que foi negada 7 vezes. Que isso, 7 vezes. E ela foi aprovada na 8ª. E aí, depois que é aprovada, a gente começa a entender muita coisa que você não via antes. Do propósito de Deus na vida das pessoas. Não é somente análise Não é do cara, somente isso. Entende? Então, é o tempo certo, é a hora certa. É claro que você tem que fazer a sua parte. Como eu falei dos 3 pilares, né? Você tem que ter a sua parte preparada. Mas, cuidado. Cuidado em deixar o seu sonho numa gaveta por conta de uma negativa. Se eu tivesse feito isso, hoje eu não teria a empresa que eu tenho, não teria construído milhares de pontes, como nós já demos os números aqui, e eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Então, não desista. O bom é que quando você aprova alguém vem, aquilo ali deve ficar tão gratificante no coração da pessoa, Sim, de como começou. sim, E começou por onde? sim. Tá o Nard ali. Tá, A hoje empresa. já foi o Nard sozinho assim, uma vez. Hoje assim, nós o temos Nard um que eu time digo é enorme. Sim, a sua essência. sim. Tá a sua cara ali, não tô dizendo Sim. que você faça tudo. Não consigo. Mas assim, a questão de você participa. Porque é teu sonho que tá ali unindo com o sonho da outra pessoa. Sim, Então, quando une os dois, a pessoa vem e a pessoa fala assim, cara, vai lá, não faça seu visto. Porque eu tenho certeza que vão te ajudar. Porque é difícil preencher aquele DS-160. não é só o DS, né? Esse é o grande lance. Você sabe que hoje, com a minha estatística, Mário, isso é uma coisa muito importante para que todo mundo escute, hoje mais de 60% da aprovação de um visto não é o documento. É a parte psicológica. Eu tenho uma prova de que quando eu comecei o meu canal no YouTube, não existia essa informação desenfreada de tudo que é lado, e tem muita gente boa, tem muita gente que fala a verdade, mas tem muita gente que engana. E tem muita gente que pinta o negócio como se fosse um estralar de dedos. Não. E hoje, com esse volume gigantesco de informação, tem confundido muito as pessoas. E como a pessoa ela fica confusa, na hora que ela entra dentro do consulado, ela não sabe que linha seguir, ela não sabe se mente ou se fala a verdade, porque, infelizmente, no Brasil existe uma cultura, né, péssima do jeitinho, da mentira, e os caras sabem. Os caras sabem. E, infelizmente, hoje, o número da negativa, ele aumenta muito mais pelo fator psicológico da pessoa do que documento. Nós já pegamos vários casos de pessoas anônimas e de pessoas muito famosas de que tiveram o visto negado porque elas simplesmente não sabiam o que falar dentro da entrevista. Ou, por não saber o que falar, mentiam na sua DS-160, e sim,
uma coisa vai contradizer a outra e chega lá e toma uma negativa. Então, é um conjunto. Mas hoje eu brinco que 40% é papel e 60% é sentimento, controle emocional, saber o que está fazendo. É o comportamento na hora. Comportamento na hora. Porque eles já fazem uma análise sua ali antes de tudo. Sim, com certeza. Quando você Isso eu não tenho dúvida. A 1060 tu preenche, ele compara algumas coisas que ele deve ter informações. Com certeza. Que compara para ver se é verdade ou não, né? Porque assim, o cara vai contar só coisa boa ali. Sim. E o cara às vezes tem outra intenção, né? Sim. Na verdade, eles validam algumas informações. Para você ter ideia, se eu tenho em torno de, se eu pegar essa semana, umas 350, 400 pessoas no consulado. Só essa semana? Essa semana. Fazendo entrevista aí no Brasil inteiro? No Brasil, Portugal, a gente faz visto em qualquer lugar. O tamanho disso, cara. Agora, você imagina, eu tenho todos os dias, eu tenho as estatísticas de hoje. Hoje, por exemplo, de cabeça, tá? Porque eu li o relatório antes de entrar aqui na gravação. Hoje, por exemplo, nós tivemos em torno de 65 pessoas aprovadas e 8 negadas. Certo? Se eu pegar as 65 aprovadas e as 8 negadas, você vai ver que a grande diferença de uma para outra é a forma como ela se comportou na entrevista. Porque eu provo para qualquer um que se a base do documento estiver certa, verdadeira, e ela estiver bem feita, e você tiver a postura pessoal de falar, de entregar, de trazer a sua informação, é muito difícil você ter o visto negado. É muito difícil. O que você falou é uma grande verdade. Uma boa parte do teu perfil, que a gente chama de perfil, mas é da sua história, da tua vida, ela já foi analisada antes. Existe sim um trabalho de análise em cima da tua 1060. Como que eu sei disso? Primeiro porque já tive centenas de casos de que o consulado ligou, por exemplo, na tua empresa. Olha, o Mário trabalha aí? Trabalha. Ah, quantos anos? Ah, sei lá, 20 anos. Ah, o cargo dele é esse? É esse. Tem alguém que possa me confirmar, por exemplo, o valor do salário dele? Não, sou eu mesmo, eu sou o chefe dele, eu posso confirmar. O senhor sabe que ele está aqui, ele vai fazer entrevista? Sei. Então, eu sei que eles já fazem uma pré-análise porque nós temos diversas situações como essa que eu acabei de contar. Outras, por exemplo, de gerentes bancários informarem aos seus clientes de que o consulado pediu somente uma confirmação se o Mário tem conta naquele banco e se, vamos supor, você é um Prime, Bradesco, sei lá, e se você é um cliente Prime, por exemplo. Ou seja, o que eles querem saber? Se aquela informação é verídica. Batendo essa... Ele não vai querer, me manda um extrato do Mário. Não, isso eles não vão... Imagina, nenhum banco faria isso. Também é sigilo, mas é sigilo. Não é isso. O que eles querem é ver se o Mário é realmente aquela pessoa que está dizendo que ele é. Então, por exemplo, você diz que você tem uma casa. É muito simples, num registro de imóveis, saber se você tem aquela casa. Você declarou seu imposto de renda. É muito simples hoje saber a base do seu imposto de renda. Então, essas informações, Mário, e claro, eles são um consulado, né? Eles não são o tio da esquina, o boteco da esquina. Eles são um consulado. Eles vão ter acesso. Então, quando nós trabalhamos tudo isso de uma forma inteligente, e quando você vai para fecha sua 1060 e você envia, eles vão ter ali uma base para se fazer uma verificação do teu caso. Eu já tive um cliente, só para fechar essa parte, para a gente avançar, eu tive um cliente que ele, na pandemia, ele tinha uma loja física e na pandemia ele fechou a loja física. Só que ele voltou da pandemia e o negócio dele prosperou muito, ele estava muito bem. Só que quando ele entrou na pandemia, ele foi no Google, porque as pessoas estavam indo na loja dele. Ele foi no Google e pôs o quê? Que a loja estava fechada. Então ficou lá, loja fechada, no Google. E quando ele foi para a entrevista, ele falando da loja e tudo mais, e o agente consular falando para ele, não, sua loja está fechada. Não, não tá, não sei o quê, sua loja está fechada. Aí ele falou, não está, eu tenho como provar. Ele falou assim, eu tô vendo na tela pelo Google que sua loja está fechada desde o dia tal. Aí quando ele foi tentar se explicar, o agente consular fechou a pasta dele e entregou para ele
e falou para ele, olha, resolve suas coisas, não é que você não vai ter o visto, resolve e volta aqui. Então, o que acontece? Ele voltou, arrumou todas essas coisas, ele voltou, o agente consular que entrevistou ele foi o mesmo, ele pediu para ser o mesmo, porque você pode... Pode fazer isso? Pode. E porque foi uma solicitação dele. Resolva e volte. E aí, quando ele voltou, ele entregou os papéis e falou assim, eu sou a pessoa da loja assim, assim, assado, e realmente foi um erro meu do Google e tudo mais, mas a minha loja está aberta, levou um monte de fotos com clientes e tudo mais, e o visto dele foi aprovado. Então, o que eu quero dizer com isso? O agente consular, ele está lá para dar o visto para você. Ele não está lá para negar. Saiu agora, recentemente, até postei, @faça-seu-visto no nosso Insta. Vai estar aqui também na descrição, hein? Acompanha tudo, hein? Tá lá. Quem quiser vir para os Estados Unidos. Pus a matéria lá. Mickey, o meio do McDonald's maior do mundo aqui. Né? Ali na International Assembly. É aqui, hein? Tá lá. O Brasil, ele tá em 9º lugar do país que mais aprova vistos. 9º? Para os Estados Unidos. Não, desculpa. Tá em 5º lugar. Em 9 anos, ele está em 5º lugar. Ele aumentou o seu ranking. E a Faça-Seu-Visto faz parte dessa estatística. Lugar? 5º lugar no mundo dos países que mais investem, mais recebem. Primeiro, assim, tem... É a Indonésia. Indonésia? Sim. Existem vários países que são estratégicos para os Estados Unidos. Entendeu? E isso faz total diferença. Então, existem países... Cara, agora você me pergunta... acho que não é a Indonésia. Eu posso pegar meu celular, se for o caso, ou abre aí no @faça-seu-visto. A gente pode ver. Tem a lista lá, eu pus a lista. Eu esqueci. Vou colocar aqui na descrição. Eu acho que não é a Indonésia, mas põe aí na legenda ou na descrição. Eu passo para você a lista dos 5. Não, mas é perfumaria. É a questão mesmo que o Brasil é estratégico para os Estados Unidos em questão de... Sim, de turismo. Porque assim, aquece muito a economia aqui, né? Aqui tu anda pra tudo quanto lugar, camisa do Brasil, camisa do Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. É um mercado bilionário para os Estados Unidos, o Brasil. Porque o brasileiro ama os Estados Unidos, isso é comprovado. E além de amar, ele traz dinheiro, compra a rodo, você sabe, os outlets aqui são lotados de pessoas. Os caras com mala comprando coisa. Tudo assim, mesmo com dólar alto. Sim. O dólar tá 5 e pouco, bateu agora. Eu perdi meia noção do preço das coisas no Brasil, mas eu acredito que deva valer a pena ainda. Vale, eu tô um ano e pouco aqui. Assim, eu não lembro a última vez que eu ido num shopping lá comprar uma roupa. Sim. Absurdo. Porque assim, todas as vezes eu vinha de férias, eu comprava já. Eu fazia reposição do que ia gastando durante 1 ano, 2 anos ou 3. Sim. Aí depois tinha férias que eu nem via porque eu não precisava. Porque você acaba perdendo aquele consumismo. Sim. Os Estados Unidos, é engraçado isso. Você tem o pessoal fala que é muito consumista. Sim. Sim, é. Só que quando você vem do Brasil pra cá, você tem aquele sentimento da escassez. Sim. De você não poder comprar. Aí você compra. Compra. Aí depois você tem aqui o acesso tão fácil, tu não quer mais comprar. Você sabe que você vai atravessar, né? 10 minutos de carro você compra? Pra qualquer coisa, o preço barato, assim, claro que eu tô morando, mas até nas minhas férias já tinha um pouco desse sentimento. Sim. Por quê? Cara, no Brasil é muito caro, mano. Pô, um exemplo, eu tava em São Paulo agora, entrei na Polo Ralph Lauren, no Shopping Guatemi. Cara, uma camisa básica, quase R$500. Bom. Quase R$500. Olha essa aqui, cara. Uma camiseta. Essa aqui, sei lá, não custou às vezes $30. Sim. Assim, ainda consegue mais barato se tu for numa Ross da vida, se você procurar um cupom de desconto. Não sei. Às vezes numa promoção uma Black Friday, essas coisas. Tem várias ferramentas, mecanismos de você ganhar um descontinho. Sim. E assim, então eu tive essa sensação de escassez. Eu tinha essa sensação de escassez, de o meu dinheiro valer pouco. Sim. Na hora de eu comprar lá. Mas aqui tinha essas promoções, compra um, ganha outro, compra dois e ganha coloca meio que no papel, né? Você gastou a passagem, hotel e tudo, você compra. Eu antes de morar aqui, eu fazia muito isso, né? A gente vinha com as crianças e a gente comprava roupa para 1 ano. Ou para 6 meses. E roupa de criança ainda é mais barato ainda. E lá é muito caro. É muito caro. É igual o preço de adultos, cara. E tu usa menos pano. Absurdo. Não é? Essa foi boa. E sem contar que a criança cresce e você perde a roupa, né? Cresce rapidinho, cara. Meus filhos, essa semana, eu tava assim com a minha esposa, eu falei, meu filho com um short pequenininho assim. Eu falei, Isabela, o que aconteceu aí?
tudo é máquina aí, alguma coisa? Estão crescendo. Eu falei, quando cresce, dá aquelas Dá umas pichadas, escadonas, né? Que tu não olha. Eu falei, vai pro menor. Sim. Tem 3, Vai né? passando, Tem 3 né? meninos, né? 3 meninos, ainda bem que pra isso 3 é bom. moleque? 3 moleque. Nossa. 9, fez 10, 7 e 3. Então o último pega a roupa do Vai pegar do já mais de primeiro, caçada, né? É bom que já vai estar mais laceado, Já né? tá. É. Mas aí a questão do turismo aqui, como é que você acha que o brasileiro se comporta aqui na questão de... Depois que provou o visto, como que é o planejamento do brasileiro para vir? Vocês auxiliam em alguma coisa? Porque às vezes o cara não sabe nem de comprar passagem. Sim. Nós temos uma agência, né, parceira nossa. Ela até tem uma loja física, fica em São Caetano do Sul, no ABC, em São Paulo. E também a gente atende online o Brasil inteiro. E o que acontece? Tem muita questão da confiança, né? A Contos do Mundo Turismo, essa parceira nossa, essa agência nossa, ela nasce de uma necessidade dos próprios clientes. Então, hoje, o cliente que nunca fez uma viagem internacional, ele passa pelo processo do visto, tem o visto aprovado e ele não sabe muitas vezes o que fazer dali para frente. Então, da mesma maneira que a Faça Seu Visto tem um propósito de cuidar do nosso cliente para que ele tenha o acesso, a Contos do Mundo Turismo, ela tem o mesmo propósito de entender quem é o Mário, qual é a tua faixa etária financeira, o que eu posso te oferecer que não vai te estrangular. Porque tem lugares por aí que você vai viajar e quando você volta você está falido. Né? Então não se tem essa preocupação de, peraí, eu quero manter o Mário como meu cliente para o resto da minha vida. Então, infelizmente, muitos lugares você não tem esse tipo de tratamento. E é claro que vai se oferecer todas as coisas dentro das possibilidades reais para que você viva a melhor experiência possível e você volte para o teu país, né? Volte para o Brasil e você consiga ter ainda uma vida, uma qualidade de vida. Programar a próxima. Programar a próxima. E acontece que muitas vezes nesse meio do caminho os clientes me ligam de volta. Eles falam, Alexandre, eu não quero mais ir embora daqui. Eu quero ficar, eu quero saber mais sobre viver nos Estados Unidos. E aí existe um novo processo que se inicia de conscientização, de orientação, de conectar com profissionais que possam ajudar ele num próximo nível de visto. Como eu falei um pouco atrás, eu não faço nenhum tipo de trabalho aqui nos Estados Unidos. Nós trabalhamos com processos de visto via consulado, ou seja, a nossa empresa fica na Avenida Paulista, em São Paulo, e nós trabalhamos com clientes que estão no Brasil, fora do Brasil, que são brasileiros, que querem viajar para o mundo, que querem se mover no mundo. É engraçado, Mário, assim, que o nosso público brasileiro em Portugal, Itália, na Espanha, ele tem aumentado assim de uma forma absurda pela escassez de mão de obra qualificada. Então, era um mercado que eu não atendia, porque imagina, você tem 5 consulados no Brasil. Então, eu já atendia o Brasil inteiro em 5 consulados. Só que eu tenho mais 3 ou 4 países da Europa, que é infestado de brasileiros também, que imigraram e têm hoje suas vidas legalizadas, que existem os consulados nesses países americanos e que os brasileiros querem ir nesses países. Então, a nossa malha, né, de atendimento, ela expandiu mais que quadruplicou quando nós abrimos essa possibilidade. Porque, não, mas você fez o meu visto, eu tô aqui nos Estados Unidos, mas o meu irmão tá lá em Portugal, pelo amor de Deus, ajuda meu irmão. Eu já tô aqui, você tem como precisa ajudar, você precisa ajudar meu irmão isso, meu irmão aquilo. E ali nasce uma visão de negócio que antigamente para mim era quase impossível. E hoje, para você ter ideia, nós fazemos visto para brasileiros no Japão, na China, em Dubai, Europa quase toda. Então, aonde tem um consulado americano e tem brasileiro, a gente faz. Qual hoje o país que está tendo mais brasileiro assim que vocês atendem? Portugal? Que tem brasileiro? Portugal, sem sombra de dúvida. E Canadá.
Canadá, vou falar para você, nosso mercado ele sempre foi muito Estados Unidos, muito forte. Hoje, o Canadá, ele tem pegado uma grande fatia do imigrante, vamos chamar assim, pela facilidade do visto de não ter uma entrevista. Tem muita gente que tem pânico da entrevista. E também pela legalização no Canadá. Então, a forma para você se legalizar no Canadá era um pouco mais rápida, mais fácil. Não é que é o... Não é né? certo, Não né? estou vendendo uma facilidade que não existe. Você precisa ter a sua legalidade ativada e você precisa ter um trabalho, você precisa ter uma série de fatores para você conseguir a sua residência. Mas, vivendo aqui nos Estados Unidos e comparando com o Canadá, a gente consegue ver que existem aqui, sim, uma velocidade maior da legalização. Igual Portugal. Portugal também é um pouco mais fácil no sentido de se legalizar. Mas eu tenho pessoas que vão para Portugal e elas não conseguem lidar com o custo de vida versus o que eles ganham. Porque se ganha muito pouco em Portugal. Isso é a informação que eu tenho de pessoas que eu conheço fazendo trabalhos comuns. É claro que cada caso é um caso, mas existem essas diferenças. Mas hoje Portugal é o lugar que, tirando Estados Unidos e Canadá, Portugal tá sendo um carro-chefe, é o lugar que mais tem. Eu tenho visto que Portugal, o custo de vida é caríssimo, né? Principalmente já tem subido muito. Começa já na moradia, né? Sim. A moradia eu acho que é o principal. Até aqui também a moradia eu acho que é o mais caro. Sim. Mas só que a mão de obra aqui, a questão do quanto ganha, né? Sim. Você equilibra muito. Sim. Eu acho que Portugal é a fatia forte com a baixa, às vezes, receita, né? Isso. Eu não sou doutor em Portugal, não conheço, tenho muitos amigos lá e posso te apresentar alguns até, se você quiser, para fazer via internet, para tirar essas dúvidas, porque isso é legal. Mas uma coisa que eu sei é que o aluguel, ele tem representado quase 40% da renda das famílias lá em Portugal. Sim. E isso é o que tem dificultado. Eu tenho amigos que estavam em Portugal e mudaram para outros países da Europa depois da legalização, e eles estão trabalhando e vivendo em outros lugares porque a remuneração ela é mais elevada e tem uma vida mais segura, vamos chamar assim, de não ter que trabalhar de sábado, domingo. Eu tenho cidadania portuguesa. Legal. Agora, nunca pisei em Portugal. Sério? Vai entender isso. Então tem que ir lá, pô. Eu visitar os nunca fui. Você fica aquele negócio de Orlando. Agora que eu tô morando aqui, agora me abre o leque. Sim, aí quando tu tá aqui, tu fala assim, não, tem que ir no Brasil ver a família. Aí tu, cara, e o mundo aí que tu acaba não indo, né? Então assim, eu tenho e eu consegui o green card aqui pra... Legal. Aqui, por isso que eu falo, vem planejando. Cara, que nem eu falo, fazer as coisas certas. Tudo dá certo. Você começa com a verdade. É verdade, cara. Que nem minha mãe fala, quem fala a verdade não merece castigo. É isso aí. O castigo não é você sofrer algo, é questão de ser frustrado com alguma coisa, né? Sim. Então, tu começa bem, tu termina bem. Sim, com certeza. Né? Então, assim, a Faça Seu Visto tá aí para ajudar. Então, assim, já que você não tem expertise, não adianta ficar... Tem coisa que não adianta chegar no Google ali e se vira ali. Sim. Porque a gente que às vezes quer encurtar achando que pagar é mais caro, mas pagar às vezes é mais barato. Porque só pagar a taxa do visto, poxa, tem que pagar de novo e fica um histórico lá negativo. Sim. Faz direitinho, pô. O que eu costumo dizer é o seguinte: quem não paga para fazer certo, paga duas vezes porque fez errado. É isso aí. Então, é claro que todo mundo é livre, né, Mário, para fazer do jeito que quiser, como quiser. Mas você ter uma pessoa, né, uma equipe que já está aí há 15 anos e que eu consigo cruzar os seus dados com mais de 100 mil registros, com o seu perfil, eu vou tirar uma amostragem, sei lá, de 3 mil pessoas, que é o padrão hoje, 3, 4 mil pessoas. Isso eu faço o quê? Sempre de hoje para trás, porque eu vou ter o histórico mais recente de pessoas aprovadas. Então, isso vai trazer uma segurança para você. E muitas vezes eu chego para os clientes e falo assim, olha, falta o A, o B e o C aqui para você. Ah, não sei o quê, não quero esperar, eu quero fazer. Olha, a gente vai fazer, mas esteja ciente que o plano ideal, perfeito, é o A, o B e o C. E o cliente vai, muitas vezes por conta e risco, e é negado, entende?
Às vezes, a euforia do visto ou a pressa do visto, e eu sou a carne viva, né? A pessoa em vida aqui para falar isso, acaba nos frustrando. Isso traz sentimento amargo, né? Demais. E o pessoal ainda fica com raiva dos Estados Unidos, né? Porque fala assim, cara, os Estados Unidos que lá, que país lá, não tem ninguém. Começa a falar um monte de bobeira. Não é isso, Faz sua né? parte. Porque às vezes não é a hora certa, porque você não tá apto Sim. para aquilo. Ou não fez as coisas certas. O que eu recebo de casos negados, Mário, que eu olho aquilo e falo assim, Jesus, como alguém fez isso? Sabe? Tu deve ver cada aberração, né? E aí a gente refaz tudo, prepara a pessoa, que é o psicológico. No final do nosso processo, tem um consultor que vai te escutar, vai te orientar, vai te falar, olha, com base na nossa experiência, nos últimos 15 dias, aconteceu isso. A pergunta número 1 foi essa, a número 2 foi essa. E existe uma semelhança nas entrevistas. Então, o teu perfil familiar, se eu puxar, existe uma semelhança nas entrevistas com o seu perfil familiar. Quando é uma pessoa solteira, descolada, não tem filhos e tal, é outra coisa. Então, quando você chega no final do processo e eu chego para você e eu te dou meio que a cartilha, né, o caminho das pedras da entrevista, quando você entra dentro do consulado e o agente consular te faz a primeira pergunta, que é igual a que eu te falei que ia ser, o seu subconsciente, ele vira para você e fala o quê? O resto vai ser tudo igual. Ele te dá segurança. É verdade. E você vai estar mais impostado, você vai ter uma voz que não vai estar tremendo, e você vai conseguir dizer as coisas com calma, com a verdade, com a tranquilidade, né, e o cara vai te entender, e as informações vão bater, e a resposta positiva vem. Cara, eu fiquei abismado. Tu falou 60% é o comportamento na hora. Muito. Eu falei 60% para ser humilde. Na minha visão, eu acredito que seja muito mais ainda, tá? Eu tenho um feeling, assim, de quando eu vou fazer a orientação, né? Tem muitas orientações com clientes que eu ainda faço. Eu chego para minha esposa, né? Que é minha sócia na empresa e sócia na vida. Eu chego para ela e falo assim, amor, olha, preciso te falar uma coisa. Esse cara vai ser negado. Eita. Ela fala, não vai. O perfil dele é bom. Eu falei, ele vai. Ele não consegue falar comigo. Ele tá nervoso, ele tá tremendo, ele tá isso, ele tá aquilo. Você que tá ali que tá... E várias vezes, Mário, eu já cheguei para esses tipos, né, de perfis e cheguei pra pessoa, vamos fazer o seguinte, vamos reagendar a sua entrevista. Você não tá no momento certo. É melhor a gente reagendar, eu vou te preparar mais, a gente espera mais um tempo e você vai daqui, sei lá, 2 semanas. Não, eu quero ir agora, Aí vem a notícia, o cara é negado. Tu já fica esperando, né? Meu Deus. Então, assim, não que, uau, eu sou o dono da verdade. Não, experiência, é a experiência. Cara, isso é o que eu tento todos os dias passar no meu Instagram, dizer pra pessoa, eu não tô ali querendo convencer você a fazer nada comigo, porque, graças a Deus tem abençoado muito o nosso negócio, mas o que eu quero é que você escolha a empresa certa ou a pessoa certa para entregar o teu sonho, entregar o teu futuro, né? Eu tava no Seabra outro dia e foi muito engraçado, uma senhora, ela ficou olhando assim pra minha cara e eu não sei, fiquei meio constrangido, eu não sabia o que estava acontecendo e ela falou, você é o Alexandre Nardi, não é? Eu falei, sou. Ela falou, eu te conheci pela voz. Eu falei, sou eu. Ela falou assim, você fez o meu visto há 9 anos atrás. Nossa. Falei, sério, que legal, que privilégio, né? Eu fiquei muito feliz. Ela virou pra mim e falou assim, eu gostaria de agradecer, porque eu entreguei os meus sonhos na mão da pessoa certa. Caramba. Hoje os meus filhos são cidadãos americanos, eu tenho uma filha casada, eu tenho um filho na Army, graças ao primeiro passo que eu dei com você há 9 anos atrás. Não existe nada mais gratificante na vida do que isso. Entende? Não. Por quê? Existem pessoas que entendem o propósito. A Faça Seu Visto, ela tem um propósito. E o propósito nosso é, primeiro, lidar com a verdade. Segundo, é ouvir você. Os nossos colaboradores, o pessoal que trabalha comigo, existe uma regra ali, existe um DNA ali dentro. Eu não uso inteligência artificial. Só existe um bot no meu atendimento. É no primeiro contato. Ele vai perguntar, Mário, você é cliente da Faça Seu Visto ou não? Se você colocar sim, é um atendente que vai.
Se você colocar não, 2, é um atendente do área comercial que vai. É a única coisa eletrônica. É só para fazer assim. Para eu te levar para o caminho certo aqui, se você já é cliente, ou para o vendas, se você ainda não é. Cara. É a única coisa. Eu exijo deles empatia. Nós aprendemos no Mastermind de empatia, empatar sentimento. Uma empresa que não empata sentimento com o teu cliente, ela não consegue, morta, né, cara? ela não consegue sentir a energia daquela pessoa. Então, esse é o nosso DNA. É ouvir em primeiro lugar. Eu brinco com os meus funcionários. A gente escuta em primeiro, a gente escuta em terceiro, a gente escuta em quarto e a gente só fala lá em quinto. E olhe lá. Por quê? A gente precisa saber a necessidade do cliente. Porque a inteligência do processo nós temos. É você que chega cheio de dúvidas, medos, um monte de coisa. Então eu preciso ouvir tudo isso e ir te auxiliando nesse trajeto. Dali você pega as ideias todas e você tenta e aí eu vou, Mário, contexto. Olha, eu já fiz isso, Mário. Eu não, lógico que eu não mostro os dados ou o nome de cliente, mas olha, Mário, ó, tá vendo esse cliente aqui? Ele é igualzinho você. O que muda aqui, ó, é que você mora no Rio, sei lá, e esse aqui mora em Porto Alegre. É o que muda. A probabilidade, então, de você conseguir é muito grande. Então, primeiro, você precisa confiar em mim. O que eu tô te falando não é da minha cabeça. O que eu tô te falando é de uma pessoa que foi pro consulado ontem. E tá aqui, ó, a foto dele segurando o papel de aprovado. Você tá entendendo? E primeiro eu gero confiança em você, mas não tô te iludindo. É verdade. Eu tô te gerando uma confiança em cima de um fato real. Porque o cara às vezes já entra lá derrotado, né? Com medo. Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É mesmo, o pessoal chega desesperado. Pô, já tô negado. Tem gente que vem falar comigo, fala assim, eu sabia que eu ia ser negado antes de entrar. Aí lascou. Eu falo pra ele, realmente, você ia ser negado. Claro, já tá falando. Você ia ser mesmo. Porque o teu corpo fala, tua postura fala, tudo fala. Então, os 60% que eu brinco, que na minha visão é mais, ele é muito importante. Então, postura, atitude, saber o que falar. Não falar demais, né? Falar. Também, né? Tem gente que vai lá e não fala nada. Porque tem uns guru de internet que fala, não, chegue lá, só responda sim ou não. Também não. Para, gente. Saiba o que falar, como falar, o quanto falar e na hora que falar. Então, tudo isso, uma consultoria vai conseguir te auxiliar no que fazer. Isso é um grande diferencial hoje para quem quer tirar o visto. Você vai economizar muito dinheiro. Você pode achar que você está investindo, né? Que eu não falo que é custo, que você está investindo um dinheiro, mas a dor da negativa ela é muito maior do que a dor. Porque depois você vai ter que fazer de novo. Fazer errado de novo. As pessoas não fazem. Não fazem, né? Muitas. Porque acho que os Estados Unidos negou, bateu a porta. Mas às vezes você que não foi com a chave certa. 90% das vezes você fez tudo errado. Foi com a chave errada lá, isso não adianta. 90% você fez tudo errado. Porque assim, cara, se você... Eu acho que é o primeiro passo do sonho de quem quer vir passear e tal. Cara, se é o primeiro passo, o que adianta ver o hotel? Sim. Ou ver carro ou ver o parque? Sim, Se eu não tenho se eu tô apto ou não para estar ali. Então, cara, é a estrutura da casa. Sim. É a estrutura, cara. Depois dali, porque é um processo que também às vezes não é tão barato. Sim. Porque, poxa, vamos botar, eu tenho 4 pessoas hoje? Eu com pagar as taxas do visto. Você vai pagar aí em torno, com assessoria, com tudo, em torno de 6, 7 mil. Então. Com tudo. Então, se você faz isso com... Para 4 pessoas, né? Você faz isso de forma planejada, porque assim, tem um passaporte, tem que fazer... Sim. Tem o visto, tem a consultoria. Por quê? Isso... Dependendo se a sua cidade não tiver consulado. Tem que viajar. Um deslocamento. Pois é. Então, eu já conheço muita gente que morava na região sul e teve que ir para São Paulo. Sim. Teve uma outra região. A gente faz muito isso. E quando é visto mesmo de... Os outros vistos mais sem ser turismo e tal, são 4 cidades, eu acho. Sim. Acho que é Brasília, Rio de Janeiro. Porto Alegre não tem. Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo. Não, Belo Horizonte não tem, é Recife. Recife, né? Isso, é Recife. Eu falei, cara, ou seja, afunila mais ainda. E ainda mais as possibilidades. Então, assim, o cara começar a fazer isso tem que fazer direito, cara. Sim. Porque, pô, tu tá botando as tuas férias, sabe? Da tua família ali, teu filho tá querendo fazer 10 anos já com uma idade boa. Né? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que planejar muito bem isso para depois já começar a fazer o plano de passagem. Que passagem acaba tendo promoção direto. É só comprar certo. Sim.
pessoal fala, a melhor negociação é quando tu compra bem. É isso aí. Então, assim, tu comprou passagem bem. Uma época, se você tiver uma tranquilidade maior, tipo um setembro, outubro, Sim. é mais barato. Baixa temporada. Baixa temporada. Se não for filho de escola ainda de julho e dezembro, dá pra Mas poder como eu brigo com os apertar. meus clientes, Mário, faltar uma semana na escola também não vai matar mata, ninguém, não né? mata. Vai vir feliz da vida, vai tirar até nota boa. Vai é só mesmo. fazer um combinado com o filho. Faz um combinado aí. Beleza, não vai mudar tem que muito. estudar não. mais. É. Então, assim, o Nard, então você entende que, assim, a pessoa vindo planejado, vindo direitinho antes, arrumando a casa, de forma estruturada, não saindo se endividando para fazer coisa de qualquer jeito. É a melhor forma de aproveitar a viagem também, né, cara? Com certeza. Porque o cara ganha gosto, ele vem tranquilo, né? Sim. Eu conheço pessoas que vieram pra cá endividados. A pessoa nem aproveita. A pessoa não consegue aproveitar. Ela vai fazer conta de quanto ela tá pagando no lanche dentro do parque. Que não é barato, a gente sabe. Barato. Mas aí você não vem planejado, não vem organizado. O que acontece? Você não vai aproveitar aquele momento dentro do parque com a tua família. Porque você vai estar ali multiplicando 5,20 e pouco, né? Que tá, né? Pouco. Falando na data de hoje, mas assim, você vai começar a entrar em desespero. Então, o planejamento... Fala pra filha, ó, picolé não, sorvete não. Sorvete não. Só que você vai dividir pra 5. Pagar $10 num sorvete, na hora que ele fizer a conta, né? R$60 num sorvete, ele vai ficar doido. Mas o planejamento do visto, da viagem e, quem sabe, né, de uma mudança, né, para viver nos Estados Unidos, é a base de tudo, entende? Cuidado, gente. Cuidado com propostas mirabolantes. Cuidado com essas facilidades que se vende, né? Não, vem aqui que depois nós vê tudo que faz. Não funciona assim, tá? Se planeje, procure profissionais, né? Procure pessoas que você possa se conectar. Tá aqui o Mário, uma pessoa extraordinária que vive aqui e... A gente pode, né, quem sabe, trazer sempre mais informação. Claro. Lá no Instagram da Faça Seu Visto, do Vivendo na América, eu falo um monte de coisa. É bom, gente, porque isso aí, cara, conexões. você encurta caminho. Conhecimento encurta caminho. Isso porque aí. você aproveita a oportunidade de estar com o homem aqui. Porque, cara, isso aí, às vezes, muita gente não tem, cara. Não, é difícil. Aí você fica batendo cabeça. Assim, questão de informação. Sim. Não é pra não fazer, não. É informação, cara. Tem tanta informação de graça, né? Que tá pra ajudar. Nos meus vídeos do YouTube, eu conheço pessoas que vivem aqui, que elas assistiram os vídeos, fizeram o processo, para você ver o nível dos vídeos que eu tenho lá no YouTube. Elas me contrataram só para fazer a videoconferência, porque eu tenho um produto que é uma videoconferência comigo, então você pode... ficar 1 hora, nós vamos ficar 1 hora conversando, eu vou tirar as dúvidas, vou te orientar, vou te fazer várias coisas no processo ali, e a pessoa foi para o consulado e foi aprovada. Então, existem diversas formas, informação boa tem um monte, entende? O que eu nunca aconselho é não faça algo com alguém que você não tem referência, não faça. Segundo, não faça algo que vá prejudicar a sua integridade, de forma alguma. E não faça algo que vá prejudicar a tua família. Não faça. Porque isso vai te custar muito caro. Muito caro. E Mário tá aqui há 1 ano e pouco, já deve ter ouvido várias histórias. Eu há 10 anos, né, principalmente ainda dentro de uma igreja, de uma comunidade brasileira, que a gente recebe todos os tipos de pessoas, todas as histórias possíveis, tudo que você imaginar, eu já escutei. Então, tomem cuidado, venham planejados, se conectem com pessoas que vocês almejam chegar no nível delas. Isso é uma primícia na minha vida, ande com essas pessoas. Hoje, terça-feira, estamos gravando aqui, eu vou para uma reunião lá com o UAU, do Conquistando a América. Não sei se você vai gravar mais alguém, tá convidado, eu te convido, 7h30. Que são pessoas, o quê? Que você vai se conectar. O Al e a Camila, do Conquistando a América, eles são um casal extraordinário. O Al foi o meu primeiro amigo nos Estados Unidos. Cara? Eu tinha um canal no... O canal Vivendo na América já estava no ar, eu cheguei primeiro que ele. E ele me acompanhava, ele me mandou uma mensagem no direct do canal.
mesmo, cara, que legal. E Eu gosto ele dessa falou, história aí. pô, eu tô indo... Não lembro que mês que era, mas resumindo, eu tava aqui nos Estados Unidos, eu gravando os vídeos e tal, e o Al tinha um canal também, que era o Conquistando a América, só que qual era a ideia dele? A ideia dele era juntar, ele tava no Brasil, juntar os YouTubers e fazer um canal com todos os YouTubers, para conquistar a América. Ah, sim. Então tinha eu aqui em Orlando, tinha o Lee Hoffman na Georgia, tinha o Chocoso, não sei se você conheceu ele, o Paulo Figueiredo na Califórnia, ou seja, tinha uma galera espalhada. E foi uma época, Mário, de YouTube que eu posso dizer assim, foi uma época sensacional, porque era um querendo ajudar o outro, era um querendo promover o outro. Então, existia uma comunidade no YouTube que nós participamos, eu consegui, graças a Deus, fazer parte dessa comunidade. Onda, né? Foi quando eu cresci muito na internet, graças a todos esses meus amigos, que sou amigo até hoje deles. E o Al me mandou um direct. E ele falou, tô indo pra Orlando, tal. E eu falei, pô, cola aqui em casa, né? Pô, sou paulista, cola aqui em casa, tal. E mandei o endereço pra ele. Mas eu nunca tinha visto o Al pessoalmente. Nunca tinha visto? Nada. Ele tava no Brasil ainda? Tava no Brasil. E ele chegou. Simplesmente eu tô em casa um dia e batem na porta. Aí quando eu abro a porta, é o Al. Aí fala, oi, tudo bem? Eu sou o Al, tal, não sei o quê. Caraca. Eu falei, sério que você veio? Ele falou, pô, eu falei que vinha. Aí ele chegou, né, como de praxe. Hoje ele não tá mais, né, ele tá mais polido. Ele vai ver, ele vai ficar bravo comigo. Ele chegou com um pacotinho de cerveja, né, que ele gosta. Ele tem as cervejas artesanais e tal. Né? Ele curte uma cerveja diferente. Eu não bebo cerveja. Ele chegou e trouxe uma costela, uma ribeye de porco, daquelas, nossa, tipo do Outback. E ele falou, vamos fazer um churrasco. Já chegou assim? Já. E ali começou a nossa amizade, fizemos um churrasco lá, conversamos um monte, e ali nós nos conectamos muito, nos identificamos muito, porque eu comecei a minha vida aqui sozinho, minha família ficou no Brasil, eu vim pra cá, fiquei 7 meses aqui sozinho. 7 meses, poxa, deve ter sido parecido uns 10 anos, né? Foi, difícil. E aí o Al também fez a mesma coisa. Então a nossa história era muito parecida. Quando a Camila veio com o Pedro na época, que o Antônio nem existia ainda, o Pedro era um menininho assim, ela se conectou muito com a minha esposa também, porque as histórias eram muito iguais. A minha esposa não queria vir para esse país. Ela nunca sonhou em viver aqui. Só era teu. Ela e os meus filhos viveram o meu sonho. Todos eles embarcaram no meu sonho. E eu falei para eles, acredita em mim, vai dar certo. Vai dar certo. E o Al fez a mesma coisa. Então a Camila, dentista, tudo mais, minha esposa era comissária da Latam. Caramba, da TAM, né? Ela era da maior empresa aérea do Brasil. Ela fazia voo internacional. Era difícil pegar essa... É 1 em 1 cargo, milhão. Né? É quase 1 milhão de comissários para uma vaga. Ainda mais internacional. E ainda mais na TAM, que era na época, antes da Latam. Olha esse funil, hein? E eu fiz ela sair. Eu fiz ela embarcar no meu sonho, acreditar no meu sonho. E nós viemos. E o Al também com a Camila. Né? Ela era dentista no Brasil, toda a história deles. Chama ele depois aqui. Não, eu já chamei, pô. Eles vão falar a história deles. Mas ali nasceu nossa amizade. E vi o Pedro crescer, vi o Antônio nascer. E eles viram também a minha família crescer, minha filha casar, fui embora para a Alemanha. Caramba. Então, assim, o Al, ele tem um significado muito grande na minha história, na minha vida, por conta dessa amizade que nasceu lá em 2014. 2014. Foi Você 2014. tinha quanto tempo aqui de América? Eu devia ter uns 3, 4 meses. E ele chegou, América. Então vocês chegaram bem parecidos. Bem perto, assim. Muito perto. E se eu não me engano, me perdoe se eu errar, se eu não me engano, a diferença é esse aí, 3, 4 meses da minha chegada para dele. Eu cheguei 15 de janeiro, se eu não me engano, ele chegou em abril. Não, mais ou menos isso. Ele vai fazer 10 anos já. Ele vai fazer, deve estar fazendo agora. Nesse mês de abril ele está fazendo 10 anos também. Eu já fiz 10 anos em janeiro. Caraca, parece que foi ontem que chegou. Eu lembro do dia que eu pisei aqui. Exatamente. Eu lembro do cheiro do aeroporto. Sério, Quando eu cheguei aqui em Orlando no dia que... O pior deve ter se deixando a família lá e vendo sozinho, né?
Cara, eu posso falar a verdade pra você? Eu não sofri. Não. Não. Tu falou assim, vou desbravar, vou lá Eu vou porque abrir o caminho. eu pus na minha cabeça, em 6 meses eles estão comigo. Em 6 meses eles estão comigo. Eu não conhecia ninguém aqui. Não tinha o que tem hoje de informação. Pra não falar que eu não conhecia ninguém, tinha 2 amigos meus, da época do meu último trabalho, ou do penúltimo, acho que foi do último. Um deles sentava na baia do lado, eu nem existia Faça Seu Visto ainda. Sentava na baia do lado, programador também, chama Vicente. E ele tinha um primo, tem um primo, que estava aqui fazendo intercâmbio. Olha que absurdo. Inclusive, ele estava estudando inglês nesse prédio, quando era Aqui na... uma escola aqui. Olha aqui, Pode ir, olha cara. só como veio agora o negócio na minha Puxou cabeça. isso, hein? Sim. E ele estudava inglês aqui. E o Vicente, amigo dele, do Giovanni, ele veio para passar 3, 4 meses, estava com os problemas no Brasil, teve um problema com a irmã dele e tal, a irmã faleceu e blá. Bom, ele veio para cá. E eu vim de férias nessa mesma época que ele estava aqui. Caramba. E quando eu cheguei, eu pensei, agora é a minha chance, quando eu vim de férias. Ele falou, cara, eu vou ficar mais uns 2 meses só. Eu falei, se eu perder essa oportunidade, por quê? Eles tinham alugado um apartamento que tinha 3 quartos e um quarto estava vazio. Eu falei, agora. é a minha chance. Sabe a janela da oportunidade? Janela. Sabe quando abre a janela da oportunidade? Minha esposa ainda trabalhava na TAM. Eu lembro, nessa época, a gente era abençoado pela TAM. Eu não pagava passagem, ainda viajava de executiva. Que isso? E eu lembro que, Mário, eu entrei no avião para ir embora. Encontramos eles. Ela ficou mó felizona e tal, não sei o quê. Mas assim, morar aqui para ela, esquece. Cheguei, ela tava indo pro auge da carreira dela. Eu também tinha minha carreira, tava bem, trabalhando. E ela, simplesmente, ela vira pra mim, sentada ali e tal. Ela olhou pra mim, eu virei pra ela e falei assim, você teria coragem? Ela falou, do quê? Eu falei, de morar aqui. Ela virou pra mim e falou assim, não. Eu falei, mas eu teria. E ficou, né, aquele negócio ali. Chegamos em casa e tal, e eu comecei a conversar com ela. E eu virei pra ela e falei assim, é a oportunidade que existe. Eu vou pedir demissão da empresa. E a Faça Seu Visto era eu e eu. Eu tinha um blog que chamava façaseuvisto.blog. .blog? É. Eu escrevia sobre visto e tal. E eu já atendia todos os comissários da TAM. Foi aí que a Faça Seu Visto cresceu muito. Poxa. Porque a minha esposa foi o meu cartão de visita dentro da TAM. Foi teu comercial. Foi. E nós fizemos centenas de vistos de comissários. Cara. Só que os comissários são casados e tem pai, tem filho, e assim foi. E assim foi expandindo. Foi indo, E a minha esposa falou assim, então vamos fazer um acordo. Você vai, fica 6 meses, vê como que vai ser. Se você conseguir tudo que precisa, eu vou pedir as contas. Não vou pedir as contas, não. Eu vou ir na chefia da TAM e vou falar do nosso projeto e vou pedir para eles me mandarem embora. Porque, assim, ela tinha muitos benefícios dentro da empresa e sem contar o fundo de garantia de anos. Ela trabalhava lá mais de 10 anos. Nossa. E esse dinheiro pode ser o dinheiro que, né, vai nos dar uma segurança também para algum tempo aí. Quando ela falou isso, eu falei, bom, já ganhei ela, né? Tá no papo. Ela não sonha, mas ela embarcou no meu sonho. Quando eu cheguei para as crianças, falei assim, o que vocês acham de morar em Orlando? O Mickey? Você tá louco? Minha filha pirou, né? Meu menino, então. E aí, a gente decide, ligo para eles, pergunto se eles querem dividir. E sabe quanto que era o meu aluguel? $300 por mês. Num apartamento gigante, lindo. Com tudo. Com tudo. Aí eu fiz as contas, eu falei, nossa, na época sabe quanto que dava os $300? Dava em torno de R$850. $1 e pouco.
Tava 1,50 por aí. E aí eu pensei, pô, é simples de pagar, e a Facil Visto tá começando, eu cobrava ali. E aí eu entro no avião dia 14 de janeiro de 2014 e desço aqui no dia 15 de janeiro de manhã. E tá lá o Vicente e o Giovanni. Mandar até um abraço para eles. Eles foram fundamentais no começo aqui. E estavam lá fora me esperando. E eles me levaram na Waffle House, sabe? Waffle House. Que tem até uma aqui perto. Foi o pior café da manhã que eu comi na minha vida. Falei para eles que não teria lugar pior para eles me levar, mas eles falaram, não, nós te trouxemos aqui para te batizar. Não, logo americano, para você aprender mesmo. Pra você não é Hope, pelo menos. É, mas péssimo, péssimo. Tem quem goste, eu não gosto de lá. Mas foi muito engraçado essa história, porque eles fizeram de propósito. Porque eles também não gostavam. Ah, é? É, eles fizeram pra me sacanear. Aí é brincadeira. Aí eles falaram só que era o teste pra ver se eu ia aguentar a América. Mas o café custou tudo $2,50, $3, porque lá é muito barato e também a comida é daquele jeito. É do mesmo preço. É do mesmo preço. Então eu começo a minha jornada aí. Tu vê que tu falou assim, Deus bota algumas pessoas certas pra gente, né, cara? Demais. Tu vê a oportunidade que foi criada Uhum. e também a questão do... essas pessoas que Deus botou ali pra você, né, Sim. cara? É. Hoje eu tenho uma sensibilidade muito maior com isso do que há 10 anos atrás. Então, para mim, janelas de oportunidades que Deus cria, elas são únicas. Então, você tem uma opção. Ou você confia, tem fé e entra, ou você é dominado por um espírito chamado medo, né? Porque o medo é um espírito. E você é dominado por esse medo e você não entra naquela oportunidade e você vai sofrer com as consequências da sua escolha. Porque o medo é pra te paralisar, né, cara? É. A semana passada agora, a gente foi abençoado, né? Foi pro Colorado. Pô, eu vi as fotos, muito bacana, hein, cara? E a gente tava num ambiente ali que, se você soubesse onde eu nasci, mas outro dia eu posso te mostrar as fotos. Eu nunca imaginei na minha vida estar sentado no lugar daquele. Eu estava no Four Seasons, olhando para as montanhas de Vail, tomando o chocolate quente mais famoso do mundo. E um amigo meu estava sentado na mesa comigo. Ele perguntou, Nardi, o que para você é o mais importante para ter uma vida feliz? E aí entra no investimento. Eu virei para ele e falei assim, cara, hoje eu invisto a minha vida em conhecimento. Porque o conhecimento, ele vai me dar poder de tomar decisões. E a tomada de uma decisão certa, ela vai me levar para lugares que eu nem posso imaginar, como, por exemplo, estar sentado num hotel que custa $9.000 um final de semana, tomando um chocolate de $25, que é um absurdo, mas é muito bom. A minha esposa diz que é, eu não gosto muito. Ai. E se ela falou que é, eu aceito, eu concordo. Ainda bem que não só bebeu, senão ia ser 50, né? Mas é gigante, cara. É uma bacia de chocolate, nem dá pra você tomar 2. Você nem aguenta. Mas eu falei pra ele que o conhecimento, que eu investi no meu conhecimento, esse conhecimento me trouxe conexões. Essas conexões me trouxeram boas decisões. E as boas decisões me levaram naquele lugar. Então, hoje, na minha visão, e com a experiência que eu tenho na minha vida, eu gasto muito mais tempo afiando meu machado. É meio clichê, né? Isso aí, mas sério? Hoje eu faço um treinamento, por exemplo, com o Alexandre Janer. Vou fazer agora sábado, mais um, sobre a tríade do tempo. Hoje eu gasto eu vou trocar minha palavra. Hoje eu invisto o meu tempo e o meu dinheiro com conhecimento, porque Napoleão Hill diz, né, e até tá no livro Mais Esperto que o Diabo, ele diz que com as 25 mil pessoas que ele entrevistou que supostamente são fracassadas, todas elas tinham uma coisa só em comum. Você sabe qual é? Qual? Não saber tomar decisão. Pessoas que não têm conhecimento, elas não têm poder de decisão. Então ela sempre vai ficar na dúvida. Por quê? Ela não tem uma referência. Se eu fizer isso, vai dar nisso, ou se eu fizer isso, vai dar naquilo. Então hoje, o maior investimento que eu posso ter, ou quem está nos assistindo pode ter, é em conhecimento.
em habilidades de lidar com pessoas. Isso é uma bênção. Você começa a ter ferramentas para te ajudar a tomar decisões ou até pessoas que possam te encurtar esse caminho. Né? Hoje, por exemplo, eu poderia ir para casa dormir, mas eu vou para uma reunião com quase 60, 70 homens e aprender, ouvir, conhecer outras pessoas, porque eu tenho certeza que em um período ali para frente eu vou ter ferramentas dessa reunião de hoje, dessa nossa conversa, por exemplo. E também, assim, você acaba até abençoando e ajudando outras pessoas através de conhecimentos, né, cara? Muito. Porque o conhecimento, eu acredito muito que a gente aprende, a gente usa, mas eu acho que ele é efetivo mesmo quando a gente passa. Sim, são sementes. Né? Você Porque, falou assim, no começo da conversa. Assim, a gente repassa, porque a gente, quando retém pra gente, é o egoísmo. É isso aí. Agora, quando você entendeu, experimentou, o que você vai fazer? Você vai digerir aquilo e aquilo você vai passar para outro. A pessoa entender, você vai torcer para aquela pessoa. É isso aí. Como você falou do Jânio, o Jânio também eu convidei. O Jânio é um cara que ajudou muito a mim a mudar muita coisa. Eu fiz o treinamento com ele, eu também estou fazendo esse treinamento agora com ele de a mentoria. Essa outra etapa, Sim, essa mentoria. Minha esposa está fazendo também. Então, assim, a gente tem que estar buscando conhecimento sempre com pessoas que às vezes a gente acha assim, tem um nome, não sei o que, mas você vai identificar com aquela pessoa que Deus vai te botar ali. Sim. Mas para você identificar o quê? Você tem que estar pronto para fazer, dar um passo. Agora tem gente que fala, não, eu sei. Não lê um livro, só vê bobeira, Instagram. E, cara, em vez de estar perdendo tempo, vamos ganhar tempo, vamos aprender com pessoas que já chegaram lá. Isso aí. Não é não? Show. Cara, obrigadão por ter vindo aí. Obrigado você, Mário. Foi muito bom o teu papo. Você falou bastante de investimento em conhecimento, em tempo, família. Ele veio aqui antes, desbravou, deu essa base, foi homem. Ele chega lá e fala assim pra mulher, consegui, tô aqui. É isso aí. E olha onde tá hoje. E eu lembro do dia que eu liguei pra ela e falei pra ela assim, pode ir lá na TAM e fazer o acordo. E eu tenho certeza que tem um propósito de Deus e eles vão pagar todos os direitos. Só pra concluir a história e a gente ir embora, ela, no mesmo dia que ela foi, no dia seguinte, ela me ligou, ela falou assim, a minha chefe, ela chama Cindy, olha como é louca, eu não esqueço o nome dela, porque ela foi uma peça fundamental de Deus nesse processo. Ela virou para minha esposa e falou assim, olha, isso nunca aconteceu, mas a diretoria liberou, nós vamos te mandar embora e pagar todos os seus direitos e você não precisa cumprir aviso prévio se você não quiser. A minha esposa falou, não, por honra, eu vou trabalhar os 30 dias para que eu não saia da escala, né? Porque tem as escalas de voo. Para não prejudicar a logística da empresa. E vocês já sabem que a partir de tal dia eu não vou estar e vocês vão conseguir colocar alguém na minha posição. E hoje nós estamos aqui. 10 anos. 10 anos depois. É isso aí, cara. Obrigadão por ter vindo. Você, Mário. Pessoal, então vamos aí acompanhar o Nard, o canal dele lá, dá um apoio, fala que veio daqui. Fala lá com ele, faça teu visto direitinho. Faça seu visto direitinho.com. Olha, tá outro nome, faça seu visto direitinho. Tá vendo? Faça seu visto.com.br. Esse direitinho é carioca, né? Esse é carioca. É bem sua cara. Obrigadão mesmo por ter vindo, cara. Foi uma honra e passar esse conhecimento pessoal, que assim, cada um de nós que vem aqui tem um pouquinho para passar. É isso aí. E assim, eu te admirei bastante lá no Mastermind que a gente fez, a tua imponência, a tua força de falar, de mostrar a sua qualidade de vida, que você trouxe pra gente também de exemplos, que você comentou que teve... Isso aí a gente vai para outro episódio, que você teve dificuldade, você mudou através de ajuda de pessoas, e tenho certeza que através do seu testemunho, da sua vida aí, você possa impactar pessoas também, positivamente, vai conhecer os Estados Unidos, conhecer outros países que, caso precisem, e é um prazer, cara, te conhecer. Obrigado. Pra caramba mesmo, tenho um prazer que tem um cara que gostei bastante de ter conhecido nessa América aí. Valeu, meu irmão. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigadão. Deus abençoe. Valeu, gente. Abraço, com Deus.